Olá, seguidores. Dia das Crianças está chegando e resolvi fazer uma homenagem aqui a nossos queridos gestores de fundos imobiliários. Vou comentar aqui dos erros infantis que alguns gestores cometeram aqui nos últimos anos. E a intenção aqui, esse vídeo eu publiquei no dia 12, mas quem for do clube de membros vai estar vendo aqui com uma certa antecedência, né? Então vamos ver aqui as cagadas dos nossos queridos gestores. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui, acho que pela maior cagada de todas, tá? Essa daqui é muito feia, tá? Muito feia mesmo. Aqui no SNLG11, o Suno Logística, ou Mogno Logística, né? Aqui foi o seguinte, a cagada foi o seguinte. Isso aqui, antigamente eu fui na Mogno, e fizeram um monte de lambança, né? Acho que compraram alguns imóveis ruins lá do BTLG11, tentando bancar uma dispersa, né? Foi uma estrutura alavancada horrível, uma estrutura muito, muito ruim mesmo. Então, um fundo com uma deterioração patrimonial tremenda. E não me lembro exatamente qual foi a circunstância, se a Mogno ela vendeu, ou então se a Suno teve aqui uma troca de gestão, cedeu a gestão, mas a Suno pegou o Mogno Logística, né? E imagina só o arrependimento aqui dos gestores. Você estava todo felizão lá, pegando mais um fundo, mais taxa de administração, um fundo que eles não precisaram estruturar, mas depois virou essa bomba aqui que vocês devem saber, né? Uma deterioração patrimonial enorme aqui com esse fundo. E depois eles acabaram vendo a cagada e tentaram se desfazer o mais rápido possível. Agora, isso aqui eles nem querem mais comentar que esse fundo aqui passou pela Suno, né? E a sorte que eles tiveram aqui o XGRC para pegar essa tanqueira aqui, porque senão tava até hoje com essa bucha aqui queimando o filme da Suno. E ainda por cima, quando aconteceu o encerramento do fundo, a gente ainda teve um prejuízo imenso às cotistas, né? Já que para a XGRC pegar essa tranqueira aqui do Suno Logística, eles fizeram aqui uma proposta bastante decente. E como a Suno estava louquinha para se livrar aqui desse fundo, que estava queimando o filme deles, eles deixaram ir para praticamente qualquer preço, né? E daí foi o que aconteceu aqui. O restante é história, né? É um prejuízo aqui enorme para os cotistas do fundo. Isso aqui nem foi tanto culpa da Suno, né? Já pegaram aqui, já a lambança já estava feita, mas a cagada deles foi ter pensado que conseguia dar conta do recado aqui, sendo que já era um caso perdido, o prejuízo aqui já era certo. Ok, agora aqui vamos para a próxima, pro próximo erro infantil dos gestores. Agora aqui é o Urcão, meu famoso Urcão. O pessoal pensa que eu gosto do fundo, que eu puxo o saco do fundo. Mas não, tá? Aqui é inegável que os gestores fizeram muita cagada aqui, erraram demais. Aqui a questão é a questão risco-retorno, né? Precificação. O mercado considera como se fosse um fundo equitário, e eu acredito que não seja. Mas aqui tem que ser muito idiota para não perceber que o gestor fez lambança, né? E aqui a principal lambança que eles fizeram foi entrar num monte de projeto que precisava de dinheiro para concluir obras, né? E simplesmente eles não tinham esse recurso, né? Eles foram entrando, foram contratando obra, e tinham dinheiro em caixa para fazer isso não. Mas aqui foi meio que uma combinação de erro infantil e arrogância dos gestores. Eles pensavam que iam conseguir continuar fazendo captação de forma indefinida, quiseram os gostosões aqui, que todo mundo amava o fundo deles, e que era captação, atrás de captação, e realmente conseguiram captar recursos com bastante facilidade no passado, mas aí a torneira fechou e tava lá aquele monte de obrigação para fazer, né? Daí o restante histórias tiveram que tirar do rendimento para mandar para obras, que está causando esse rendimento que despencando quase 50%, que é um fator temporário, acho que para mim o mercado está exagerando, mas é notório que foi um erro imenso.
E aqui também, só um detalhe que eu gosto de puxar bastante a orelha aqui dos investidores, que só fizeram isso porque isso aqui era um fundo modinha, né? Eu falo o seguinte, quando um fundo começa a ter apelidinho como Urcão, Alzirão, você pode ter certeza que o gestor vai fazer alguma cagada. Ele vai ficar mais soltinho, sabe? Não vai ficar tão preocupado e vai meter uma no cotista. Então aqui o Urcão, com certeza, é um dos maiores erros infantis aqui no nosso mercado. Outro também aqui uma lambança enorme, foi o extinto XPPR11. É que você pode ter certeza que quando o gestor faz lambança, ele vai querer fazer o seguinte, ele vai querer dar sumiço no fundo, né? Hoje em dia você nem encontra mais aqui informação. Coloca aqui no Clube FI, nem aparece nada. Se transformou aqui no VVPR11, que da V2, que é um fundo que tem, parece ligação com a Capitânia. Mas foi a Capitânia que quebrou o galho aqui para XP, né? Para dar um fim nessa draga de patrimônio aqui que foi esse PPR11. E aqui o erro infantil da XP foi ter apostado em Alphaville, algo que eu não sei como é que um gestor profissional faz uma coisa dessa. Eu me lembro que lá nos anos 2018, 2019, quando eu estava migrando de ações para fundos imobiliários, eu vi esses imóveis lá em Alphaville e pensava, tá perdendo aqui o benefício tributário, isso aqui é uma região mais afastada aqui do centro, isso aqui vai dar problema. Foi dito e feito. Eu lá, com 2018, com pouco conhecimento em fundo imobiliário, fui capaz de perceber algo que o gestor aqui que se diz profissional não conseguiu, né? Ainda por cima, além desse fator Alphaville, aqui a XP ainda fez a proeza de se alavancar, bastante alavancado, né? Então, aqui é a combinação perfeita, lajes e segmento volátil com dívida, acho que foi dívida em CDI. Enfim, aqui, PPR11, com certeza é um caso de erro infantil dos gestores. Vamos aqui agora para um fundo grande, tá? PVBI11, aqui a gente também teve erro infantil. Aqui em PVBI11, o principal erro infantil foi a arrogância dos gestores. Eles pensaram que por estar aqui muitíssimo bem posicionados aqui na região da Faria Lima, meio que parece que estavam muito tranquilos, né? Acharam que eu consegui fazer locação com bastante facilidade, o que acabou nos concretizando. Daí tá hoje que o fundo sofrendo para sair de uma vacância na casa dos 20%. Então aqui eles demoraram para sintonizar aqui, né? A, im- a impressão que eu tenho que o pessoal aqui da VBI, depois da Pátria, eles tinham a impressão que queriam que o mercado se adaptasse a eles e não o fundo se adaptar ao mercado. Daí, muito tardiamente, os gestores que perceberam isso começaram a correr atrás, né? Melhorar as condições aqui, ficar mais agressivos comercialmente, diminuíram o tamanho aqui das lajes que estavam disponíveis, migraram aqui para um modelo plug and play. Daí começou a ter alguma alocação. Se não fosse modificação que eles fizeram, a vacância está ainda pior, tá? Talvez caminhar para os 25, quem sabe os 30%. Isso daqui com o imóvel lá na Faria Lima, né? Então aqui com certeza o PVB 11 teve erros muito infantis. Ok, próximo da lista. Coloquei aqui também BTHF11 ou o antigo BCFF11. Aqui o infantil foi o seguinte: eles fizeram aqui a coragem de ir em 11. Ir em 11, esse aqui é o hedge fund da Iridium, pensando que ia conseguir fazer uma bela de uma arbitragem aqui, vendendo depois mais caro para o mercado, naquele esqueminha na época que a Iridium estava bombando. No entanto, não se antenado aqui para ver que a barca estava furada lá nos fundos da Hectare e que não acabar carregando a Iridium no meio do caminho, né? Então aqui se posicionaram praticamente acho que 80% de Iridium 11 é do FOF barra hedge fund da BTG, e para mim com certeza foi um erro bastante infantil, tá? Quebraram muita cara. Ok, mais um erro infantil agora da RBR.
aqui no RBRP, que você deve imaginar que vou falar do all-in que eles deram lá no River One. Apostaram forte aqui no desenvolvimento aqui desse imóvel, pensaram que ia conseguir fazer locação de forma bem fácil, acabou que quebraram bastante a cara, né? Então aqui foi uma exposição muito elevada, não sei se 40 ou 50% do fundo é disposição aqui nesse imóvel que está do outro lado do rio. Apostaram aqui que o mercado de lajes ia estar bombando, o mercado ia cair puxar para esse lado. Acabou que deu completamente errado. E aqui também, nem estava aqui na minha lista, mas lembrei aqui de um outro caso também, foi o Senesp 11, né? O imóvel lá do Senesp estava dentro do BC Fund, o BRCR 11, o queridinho dos influenciadores, a gente fala de lajes. Nossa Deus, eu não coloquei aqui nada, mas eu esqueci, mas esse foi um dos erros maiores infantis que a gente teve, né? Uma aposta completamente errada, um imóvel muito longe, uma aposta aqui numa região nada a ver com o negócio imobiliário, acabou sendo um fumo enorme aqui para o BC Fund, o queridinho dos influenciadores imobiliários. Ah, mais outro erro infantil, aqui para finalizar a lista, RBVA 11, aqui no caso na negociação com o Santander, lá no meio tranca tudo, lá em 2021. Para mim, acho que foi isso aqui uma das negociações mais horrendas que eu já vi aqui no mercado, tá? Tanto aqui em RBVA 11 como lá no TVRI, o antigo BBPA 11. É uma negociação no momento horrível, com um contrato ativo com ainda em andamento. Basicamente que eles fizeram tudo que o Santander queria, isso daqui com contrato ativo com ainda em andamento, com mais alguns anos. Para agora, cederam tudo que o banco queria. Passou alguns anos, agora o banco está devolvendo tudo do mesmo jeito, né? Então, para mim, foi um erro muito infantil ter feito tudo que o banco queria para ele manter as agências. Agora, no fundo, o banco está devolvendo as agências do mesmo jeito. Aqui no meio do caminho, quem sofre é o cotista, né? Mas, enfim, tem que eu vejo muita gente gostando de RBVA 11, mas para mim a Rio Bravo errou feio aqui nesse caso. Até que estou acertando ultimamente, tá? Tem que trabalhar bastante para fazer recolocação nessas agências que estão sendo devolvidas. Mas enfim, esses aqui foram os erros infantis que eu fiz aqui, que eu listei. Se você lembrar de algum outro, deixe aí nos comentários. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Feliz Dia das Crianças aqui para você e para os seus pequenos. E lembrem-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!